Olá, amigos. Estamos chegando, mais uma semana que se inicia. Muitos estão viajando, muitos estão pelas estradas e nós rogamos a Deus que eles sejam protegidos, amparados, todos aqueles que estão nas estradas neste momento, que possam fazer uma viagem tranquila de volta aos seus lares. Agradecemos já a presença dos amigos, Luci, Imaculada, Célia, Laura, Marcos, Lúcia. São amigos que permanecem conosco todas as noites aqui. Nós estamos então trocando ideia, aprendendo um pouco mais sobre a nossa vida e sobre as razões desse nosso existir. São muitos amigos, minha gente, muitos amigos juntos e nós ficamos extremamente felizes com isso. Hoje estamos iniciando já com 17 companheiros presentes, como eu disse, muitos viajando, Ivete chegando, muitos aqui ainda vão chegar e outros terão oportunidade de assistir com certeza na apresentação, quando existe lá no YouTube a possibilidade de revermos tudo isso. Amigos, vamos iniciar esta semana e esta noite de estudo, reflexão das obras de André Luiz, a obra Nosso Lar, primeiro livro da série na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Então, que o Pai amado nos proteja, nos abençoe, que Jesus, o Mestre querido, esteja conosco através desses amigos espirituais que nos intuem, que nos inspiram, que nos fortalecem a fé e nos enchem de esperança para uma vida melhor. Dessa forma, tenhamos nós a alegria e a paz para vivenciarmos esses minutos com muita fé, com muita esperança, sobretudo hoje, no dia 7 de setembro, quando a nossa pátria comemora a sua independência. E nós aqui hoje, brasileiros, patriotas, que amamos esta terra, nós queremos simplesmente que a paz se faça sobre ela, que o bem se faça acima de todas as criaturas, que a alegria de viver nesta terra abençoada do Cruzeiro e prometida para ser a pátria do Evangelho, verdadeiramente se faça através daqueles brasileiros mais empenhados em vivenciar o bem, em fazer o bem onde quer que estejam. Agradecemos muito e vamos iniciar as nossas reflexões dessa noite, porque com todos esses amigos aqui juntos, com certeza nós teremos um bem-estar maior. Vamos então, boa noite a quem eu não disse. Vamos lá, Marco Antônio, Rosângela, Ivete, Cacá, Luci, Sebastiana, Laura, Dario, Ana Maria, Silvio, Cidinha, Giane, Célia, Carol, Marcos Abud, Silvinha, Malu, Maria Cristina, Didi, Silvia Regina. Olha, são tantos amigos, a gente só tem que agradecer, não é verdade? Porque quando nós podemos estar juntos e aprendendo juntos, a espiritualidade vai nos unindo cada vez mais e vai nos propiciando esse aprendizado que tanto necessitamos para o nosso próprio bem-estar. Estamos na obra Nosso Lar, no capítulo 10, que tem como título No Bosque das Águas. Lembram-se? Lísias tinha levado André Luiz para um passeio no aeróbus em direção ao Bosque das Águas. E lá André Luiz ficou encantado com a beleza, com aqueles casais de namorados que faziam piquenique, passeavam por ali. E Lísias explica que ali eles teciam os seus sonhos de vida futura, de uma próxima reencarnação, de uma constituição familiar, de um trabalho no bem que haveriam de realizar. Também André Luiz foi conhecer um grande reservatório das águas do Rio Azul, que era o reservatório que abastecia toda a colônia. E esta água toda era fluidificada ou magnetizada
com os elementos necessários à sobrevivência daquelas pessoas. Vamos lá, Edith, Didi, Vera Madei, Terezinha. Boa noite, meus queridos amigos. Júlio, que está aqui chegando também. Nós agradecemos, Sônia, nós agradecemos muito a companhia de vocês. André Luiz faz uma pergunta, Lísias. Ele pergunta: a que ministério está afeto o serviço de distribuição de água? Quer dizer, quem cuida? Quem estava cuidando deste serviço de distribuição de água? São 6 ministérios em nosso lar, 12 ministros em cada ministério, 72 ministérios ao todo e um governador. Então, quem era responsável, que ministério era responsável pelos cuidados da água naquele ambiente? E assim, Lísias explica a ele que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Ora, União Divina é o ministério das criaturas mais nobres, mais elevadas, mais sutis, mais evoluídas, e justamente eles é que se ocupavam da qualidade da água para todos. Nós comentamos a semana passada um tanto diferente da nossa realidade terrena, onde as pessoas que poderiam cuidar melhor da qualidade da água para as criaturas não cuidam nem sequer de fazer chegar água a todas as pessoas. É uma luta imensa e comentávamos nós a beleza que o nosso Nordeste está desenvolvendo, porque a água está chegando para eles já há longos anos, vem sendo feito esse trabalho, concluído agora, mas que é possível então abastecer toda uma região. Boa noite, Flávia. Um beijo para você e para Marília. Então, gente, nós vemos essas condições de zelo, de cuidado com aquilo que é o líquido mais precioso que nós podemos ter. E assim, André Luiz se assustou até diante daquela informação, porque justamente pessoas tão nobres na qualidade de superioridade moral eram aquelas que se ocupavam disso. Por conta disso, ele disse: mas o que você diz? Ele está assustado de ver quem cuida. Então Lísias vai explicar a André Luiz dizendo que na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. A gente banaliza muito. Se nós soubéssemos da importância da água para o nosso próprio corpo físico, para a condição de saúde da humanidade, dos seres vivos sobre a face da Terra, talvez a gente cuidasse mais dos olhos d'água, das nascentes, nós tivéssemos um pouquinho mais de zelo e cuidado com a mata ciliar, com tudo que envolve a possibilidade de que esta água venha à tona para abastecer todas as criaturas. Nós vamos, infelizmente, o progresso nesse aspecto vai impermeabilizando o solo de tanto asfalto e tanto cimento. E a nossa água, mesmo que ela venha com as chuvas, e vocês podem perceber, as chuvas estão rareando para nós, porque não consegue esse ciclo de desaba a água, permanece na terra, evapora, volta, transforma-se outra vez, liquefase, torna a vir a nós na forma de chuva. Nós não estamos tendo, por culpa nossa, muito dessa condição de permitir que o nosso solo respire, que o nosso solo seja cuidado de tal forma que esta água que vem pelas chuvas possa então penetrá-lo, beneficiando e formando os lençóis freáticos que nós tanto necessitamos. E olha que o Brasil tem um aquífero imenso cobiçado pelo mundo inteiro, porque daqui um pouco nós vamos ver que mais importante que o petróleo para o homem é a água. Ela vai valer ouro. Nós teríamos toda essa condição de nos nutrir bem e de ter grandes reservatórios que pudessem acudir outras criaturas. Enfim, aguardemos que mentes mais humanas ou humanizadas possam tomar essas providências no campo da ciência. E assim, Lísias fala isso.
que na Terra quase ninguém pensa seriamente na importância da água. Em nosso lar são os conhecimentos, são outros conhecimentos a respeito disso. Então a valoração, o valor que se dá ao líquido precioso é outra, porque o conhecimento verdadeiramente é outro também. Nos círculos religiosos, dizia ele, ensinam que o Senhor criou as águas. É a primeira, quando nós vemos lá na Gênese bíblica, no seu primeiro capítulo, né? Faça-se a luz se fez, e assim, logo de início, faça-se a água, elemento árido. Então a água vem como carro-chefe para a vida orgânica, começa a surgir na água. Em Gênesis nós vamos ver isso, que quando as temperaturas se tornaram tépidas, as chuvas ácidas se acabaram, a terra deu uma relativa acomodação no seu primitivismo, os primeiros seres orgânicos começaram a surgir nas águas. É o berço da vida. Então ele diz, nos círculos religiosos, ensinam que o Senhor criou as águas. É lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para ser convenientemente mantido. Então, ao campo das águas, o trabalho com as águas, com a boa qualidade, com a possibilidade de acesso a todas as criaturas, é um trabalho que precisa da energia de braços que cuidem disso. Deus criou e nós somos os co-criadores com Deus, ou seja, cuidamos da sua criação. Pelo menos deveria ser assim. Se porventura não fazemos isso ainda, é porque não entendemos a responsabilidade do viver e a gratidão a Deus por tudo que Ele nos ofereceu. Vamos a algum boa noite ainda que está ficando aqui. Agnes, Sebastiana, Maria do Carmo, Márcia, Gil, Lília, são os amigos que estão chegando a participar conosco neste momento. Bem, continua Lísias explicando como a população, como os dirigentes de nosso lar pensam a respeito então da água. Nesta cidade espiritual, costumamos agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Interessante. Nós não habituamos a fazer prece agradecendo a Deus as coisas que Ele tem nos oferecido no planeta. A água quando vamos beber. Será que nós nos lembramos de, olhando aquele copo d'água, agradecemos a Deus aquela preciosidade e ao degustarmos aquela água, pensar em todos os benefícios que ela pode nos trazer, porque é uma obra divina da qual estamos partilhando? Não temos esse hábito. E em nosso lar, eles tinham o hábito de agradecer a Deus. Agradecemos a comida. Muitas vezes nos sentamos à mesa e comemos de qualquer jeito, talvez nem prestemos atenção naquilo que foi providenciado como alimento para a família. Às vezes discussão, às vezes descaso, às vezes a cara enfiada num aparelho celular, que muitas pessoas ainda comem assim, né? Põem o celular de lado, estão muito atentas a tudo aquilo, não se desligam nem por um instante e não percebem o que é que estão ingerindo, a qualidade, o sabor, o carinho de quem fez. São coisas que nós temos que começar a valorizar, né? A pensar tudo isso, de tanta coisa boa que nos chega. Sabemos que a água é o veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. E aqui nós temos que ter cuidado. Aqui nós temos que prestar muita atenção. Vejam, ele está dizendo que ela é o veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. Então vamos lembrar aqui um fato importante. O Dr. Masaru Emoto, lembram-se da experiência com as moléculas de água? Muitos aqui chegaram a ver slides, filmes, conhecem o experimento que foi feito no Japão,
onde várias pessoas se reuniram em torno de um lago para dali coletar um tanto de água, uma dose de água a ser levada ao laboratório para ser analisada. Só que eles chegaram ali de qualquer jeito e colheram aquela água, de qualquer jeito, levaram para o laboratório. Então viram que depois daquela água ali guardada, uma gota de água foi colocada numa lamínula de vidro e esta gotícula foi congelada e foi observada em microscópio. Observou-se então a formação, porque a água tem sais minerais, observou-se a formação de cristais. Alguns cristais bonitos, alguns cristais diferentes, ora, mas a água foi colhida do mesmo lugar. Então vamos ver como é que a água reage. E fizeram um experimento. Pegaram água, colocaram uma vasilha e uma pessoa falou palavras grosseiras, palavras de ódio, palavras de rancor, verdadeiros palavrões em direção àquela água. Palavras ruins, más palavras. Outro, da mesma água, foi separado um outro tanto que outra pessoa disse coisas muito boas. Gratidão a Deus, amor a todos, palavras de estímulo, de vida feliz. Então, essas palavras também foram ditas em direção à água. Foram congeladas as gotículas e observadas no microscópio. E o que se observou foi que as águas, ou a água que foi envolvida com más palavras, os cristais não se formavam como aqueles flocos de neve lindos. Eles eram amorfos, não tinham forma perfeita, feios de se ver, enquanto aqueles formados daquela água que foi abençoada, que foi envolvida em palavras boas, de atenção, de estímulo, de positivo, esses cristais estavam lindíssimos, pareciam verdadeiros filigramas trabalhados. Ora, era a mesma água. O que é que interferiu na organização dos cristais daquele elemento? Isso que Lísias está explicando a André Luiz. A água é veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. Sejam os fluidos eletromagnéticos ou sejam fluidos mentais, expressados em voz, em palavras. Seja o que for. E isso ela vai conduzir. Então imaginem, se nós tivéssemos uma possibilidade de, num grande reservatório da nossa cidade, juntar-se um grupo de criaturas em torno desse reservatório, fazendo orações, cânticos de gratidão, vibrações positivas. Imaginem a qualidade da água que seria enviada para cada lar. Seria uma maravilha. Nós teríamos verdadeiros medicamentos sendo conduzidos pelas redes de água da nossa cidade, chegando a cada lar. Infelizmente, isso não é possível, mas nós podemos em casa cuidar da nossa palavra, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das vibrações, das músicas que tocamos, de tudo isso, porque este cuidado vai se transformando em impulsos ou em fluidos mentais e envolve as águas de nossa casa. Então, quando fazemos prece, até pedindo pela água magnetizada, que ela contém os fluidos necessários às pessoas que estão adoentadas, quando nós fazemos isso, nós estamos mudando a química daquela água, alterando a composição daquela água para melhor. E do mesmo modo que poderíamos, com uma má palavra, uma má vontade, oferecer um copo d'água a alguém e esse alguém passar até mal. Seria por conta disso também. Então Lísias alerta sobre isso. E nós estamos vendo que isso é um fato de 1930, e no entanto, que é o relato, e no entanto, a
agora, né, no século final de 20 para 21, é que essa pesquisa foi feita e veio comprovar o que está falando aqui. O alerta que Lísias está dando. Então nós precisamos tomar cuidado, sermos gratos a Deus e colocarmos mesmo, né, em tudo que fazemos alguma coisa de melhor, mais positivo. Aqui, dizia Lísias André Luiz, ela é impregnada, sobretudo, como alimento e remédio. Ela vai sendo impregnada das preces, mas também de energias que possam torná-la verdadeiro alimento, aquilo que satisfaz, não só que sacia a sede, mas sacia a fome, dá sensação de saciedade à pessoa, ainda levando os sais minerais que ela precisa. E remédio, porque muitas vezes é assim que esta água então poderá fazer o melhor, chegar até nós. Continuava Lísias a dizer, há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Lembram-se que também nós comentamos a respeito da água serenada, da água deixada no sereno, ou da água que capta nos primeiros raios de sol, os neutrinos que ele emite, a energia solar que se derrama sobre a Terra? Pois é, no mundo espiritual, eles têm equipes trabalhando com essa finalidade. Equipes que permitem a realização de fatos desse tipo, de que possam propiciar, então, a impregnação da água como alimento e remédio e torna essa água melhorada, ela é manipulada com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então não era só o sol quem permitia isso. Um instantinho, gente. Para variar, a gente deixa o computador sem a conexão e daí a nossa bateria, que já esteve ligada por muito tempo, vai se acabando. Mas nada que a gente não possa arrumar, porque vocês sabem que eu trabalho sempre com as duas coisas, né? Permitindo as duas coisas acontecerem. Voltando a este raciocínio que Lísias está explicando a André Luiz, ele está falando das duas qualidades que a água é impregnada. Recapitulando, a luz do sol, então é energia solar. É uma água solarizada, se nós pudéssemos chamar assim. E se ela se essa luz do sol, ela veio captada por espíritos especialistas para fazerem uma manipulação da água, significa que nessa luz do sol, alguns princípios eles poderiam sim querer e outros princípios eles poderiam, por exemplo, desprezar, se fosse o caso. Em sendo o caso, seria isso que aconteceria, não é? Depois, fala-se no magnetismo espiritual. Magnetismo está na nossa energia pessoal, esse magnetismo que está aqui falando. Essa energia espiritual nossa, então, é que vai fazer uma alteração nas águas. Por isso, o hábito na casa espírita de vamos magnetizar as águas. Então, um grupo se reúne, faz a prece e pede aquelas energias ao mundo espiritual, o magnetismo espiritual. Mas vejam, junto com esse magnetismo espiritual, está indo o magnetismo humano de quem está fazendo o trabalho, daquela equipe. Por isso que os companheiros que vão fazer esse trabalho, que parece um nadinha, uma prece de 5 minutos pedindo a magnetização ou fluidificação daquelas águas, aqueles que verdadeiramente vão trabalhar nisso são pessoas que precisam
estar bem, estar com fluidos humanos melhorados, mais saudáveis, mais limpos. Esse campo, na irradiação do seu campo magnético, então vale os pensamentos, as palavras, os sentimentos, é tudo isso junto que vai ser incorporado àquele elemento água que está ali. Não é uma coisa tão simples como nós estamos vendo. Não é uma coisa tão pouca, nem tão pequena. As pessoas pensam que um trabalho de destaque é quem está lá na frente ou quem aparece lá, como eu digo, na linha de frente, a turma da linha de frente. Não, a retaguarda é fundamental. Fundamental para a proteção, para o amparo, para a cercadura, para o bem. Então nós precisamos pensar nisso, porque lá em nosso lar existe equipe preparada só para isso. Vamos lembrar qual era o ministério que cuidava das águas? O Ministério da União Divina. Não é pouco, não era pouco, é o ministério mais elevado que cuida das águas. Espíritos com maior capacidade no bem é que cuidam das águas. Então, por conta disso, diz Lísias a André Luiz, na maioria das regiões de nosso lar, a alimentação tem aí suas bases, ou seja, na energia solar e na capacidade da magnetização das águas para oferecer às criaturas. E assim poder então melhorar a sua qualidade de vida, curar as suas mazelas, podendo fazer o melhor. Estava ali então Lísias ainda falando e explicando, né? Só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior, cabendo-lhe a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar. Era a equipe de maior espiritualização, do maior padrão de espiritualidade. Viram porque eu disse que quem vai trabalhar na fluidificação das águas nas casas espíritas ou qualquer outro ambiente religioso em que seja feita a oração em favor da água benta, não sei qual a expressão que vão usar, mas seja qual for, com a intenção de que esta água leve elementos de cura, de ajuda. A Lucy pôs aqui, Senhor, que responsabilidade, esse dia, muita responsabilidade. Gente, é imensa responsabilidade. Talvez maior essa do que a aplicação de passes. Maior, porque a água ela vai captar com muito mais intensidade esses fluidos do que uma pessoa receber passe que pode estar totalmente refratária. A água não é refratária. Ela vai absorver. Ela vai absorver e vai propiciar então essas condições. É responsabilidade sim. Aqui só os da União Divina, detentores do maior padrão de espiritualidade superior. São eles, a eles cabe a magnetização geral das águas do Rio Azul, que vai atender a todas as criaturas de nosso lar. Para o bem, para a ajuda. É bom a gente começar a pensar, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo só uma tarefinha naquele grupo, naquela noite de trabalho, insignificante. Gente, não há elemento dentro de um trabalho do bem, não há um elo dessa corrente, um elemento dessa corrente que seja menor que os outros. Todos os elos têm que estar firmes e fortes para que a corrente esteja forte. Todos os elos têm que cumprir o seu papel. Ela só existirá como corrente se todos os elos estiverem adesos, firmes, cada um na sua parte, na sua competência. Então não tem trabalho menor. A corrente é igual, os elos são iguais. Cada um responde por uma situação. Apenas isso.
A diferença é só esta. Fazem eles, esses espíritos superiores, o trabalho inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Percebam, o espírito mais elevado, mais nobre, faz o trabalho sujo, o trabalho de filtragem, o trabalho de limpeza, de tirar todo o resíduo daquilo que não presta. É o trabalho mais pesado, para deixar aquele fluido limpo o suficiente para receber novas manipulações através dos outros. Talvez seja mesmo muito mais difícil fazer a limpeza em qualquer situação. Tirar, expurgar, filtrar é trabalho difícil. Depois que as coisas já estão meio arrumadas, meio acomodadas, dar só umas pinceladas é fácil. É bem mais fácil. Então a competência está naquele que faz o trabalho mais difícil e o trabalho mais árduo, que as pessoas não querem. Mas eles vão lá, limpam todas as águas que retornam para o Rio Azul, a fim de que elas cheguem bem no reservatório e do reservatório possam ir para todos os departamentos onde Lísias diz que eles darão uma nova qualidade, vão fazer um trabalho específico no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Aí vai ser algo mais acrescentado, trabalhado. Mas vamos dizer, se falássemos em medicação, o princípio ativo, virgem, foi entregue pelos superiores, para que outros pudessem manipular esse princípio ativo e transformar naquilo que desejam para oferecer o bem às criaturas. Quando os diferentes fios da corrente se reúnem de novo, porque agora percebam, um foi para alimentação, o outro foi para como medicação, como curativo, enfim, cada um tinha ganho uma qualidade específica para atender uma situação. Quando esses filetes já utilizados vão se reunir de novo, no ponto distante, oposto ao bosque onde eles estavam, ausenta-se o rio da nossa zona, desaparece o rio. Eles se reúnem num outro ponto e conduzindo nossas qualidades espirituais. E assim segue. Esse era o trabalho feito com as águas em nosso lar. André Luiz, então, está ali meditando sobre tudo isso e diz a Lísias, no planeta jamais recebi elucidações desta natureza. E garanto que muitos de nós também não sabiam de tudo isso. Muitos de nós não tinham ideia sobre a importância, sobre o trabalho, sobre o cuidado que precisamos ter. Se não fosse, na nossa atualidade, esse trabalho do Dr. Masaru Emoto sobre as moléculas de água, muita gente ainda estaria ignorando. Ele teve que provar com imagens, com pesquisa, para mostrar que a qualidade da água se altera diante do pensamento e das palavras das pessoas, das vibrações do ambiente, porque ele testou também com música, música pesada, música grosseira e música suave, música clássica, e viu a diferença que dava na água. Percebam como a nossa responsabilidade é grande, e agora nós sabemos. Antes nós poderíamos alegar ignorância, agora não podemos mais. Vamos lá, Carol, boa noite, Silvia, boa noite, Geraldo, Cazuco, boa noite. Deus que nos abençoe, que a gente continue seguindo a nossa jornada de reflexões aqui. André Luiz, então, fala isso a Lísias e Lísias diz, o homem é desatento há muitos séculos. Quer dizer, o homem não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Ele não olha, há muitos séculos ele diz, o elemento aquoso fornece o corpo físico, o Gil já tinha colocado aqui, olha, 70% aproximadamente do corpo físico é água. Além disso, nós ficamos 9 meses
em formação de um novo corpo físico para a reencarnação no ventre materno dentro de uma bolsa de água, líquido amniótico. Água! Água com alguns componentes saudáveis para o nosso corpo, a formação do nosso corpo. Então observam que nós ainda estamos naquela do nascer da água, literalmente falando, e não prestamos atenção que o homem é desatento, o elemento aquoso fornece o corpo físico, o mar equilibra a moradia planetária. Gente, me perdoe, eu vi algumas fotos hoje de Ubatuba. Tirando de lado essa loucura pandêmica que aconteceu, que parece que todo mundo resolveu ir ao mesmo tempo para a mesma praia, uma loucura de gente, um amontoado de pessoas. O pior é que de ontem para hoje cedo, mostraram fotos da Praia Grande especialmente, o lixo. A quantidade de lixo que estava ali. O quanto isso suja o mar, contamina os peixes, os seres marinhos, as plantas aquáticas. E é lixo de plástico, que a gente está cansado de saber que não se admite mais isso. Que a pessoa vá à praia e não leve sua sacolinha e não colha o seu próprio lixo e não leve para casa, para jogar em alguma lixeira, em algum lugar, e não deixar aquilo que parece que passou um bando de porcos pela praia, largando um monte de sujeira. Nós estamos contaminando a água, estamos acabando com a vida dos seres da água. E a hora que essas algas que são responsáveis pela nossa atmosfera, pelo ar que respiramos, a hora que isso começar a acabar, degringolar, por conta do nosso descaso, nós vamos padecer e muito. Porque o mar equilibra a moradia terrena. Equilibra. Nós vamos avançando, áreas mar adentro, vamos construindo a beira-mar e vamos indo, e vamos destruindo. Destruímos vegetação que está em torno das praias. E o que acontece? Quantas vezes o mar começa a tomar conta de novo do que era a parte dele? Porque se nós não temos responsabilidade com o mundo dos humanos, até os inorgânicos têm responsabilidade com a sua parte na criação divina. E vão cumprir. Eles estão programados para cumprir. Problema nosso se não cumprimos. É para refletir. É para refletir isso. Nós não estamos impedidos de ir à praia, de fazer uma caminhada na mata, de ir até um riacho, de observar a natureza. Faz bem para a alma, faz bem para o corpo físico, respiramos melhor, água pura, limpa. Mas, meu Deus, cuidado! Não retire as plantas de um lugar para o outro porque achou bonitinha. Ela faz parte daquele bioma, daquele ecossistema. Ela não pode ir para outro porque vai haver alteração nisso, resultando muitas vezes em invasão de insetos, porque elas foram tiradas do seu habitat natural. Olhemos apenas e deixemos lá, no lugar que Deus as fez. Não é preciso florescer onde Deus nos semeou? Existe uma razão para nós estarmos nessa ou naquela família. Existe uma razão para esses princípios inteligentes vegetais e animais estarem nessa ou naquela família vegetal ou animal, nesse ou naquele lugar. Por que não respeitamos? Então vamos ser gratos a Deus, respeitando a natureza tão linda que Ele nos disponibiliza. Nós somos privilegiados por tanta beleza nessa terra brasileira especialmente, mas não respeitamos. Sujamos, contaminamos, agredimos. Cuidados tão pequenos nos são pedidos, apenas uma questão de educação. Nos falta mesmo educação. Educação de berço, educação mesmo, daquela que vai sendo mostrada, que é de pequenino que se torce o pepino. Então nos falta educação.
no lar, para depois termos os outros tipos de educação. Nós precisamos criar melhor nossas crianças, se queremos um mundo melhor. Todo cuidado será pouco, elas têm que valorizar sim a beleza da natureza, a grandeza de Deus, as possibilidades que são disponibilizadas a todos nós. Enfim, gente, continuemos, porque a gente interfere um pouquinho na fala aqui de André Luiz, mas é aquela nossa proposta mesmo, de trazer todas essas orientações para o nosso dia a dia, para a nossa vida comum. Senão, de que vale? Será somente ler mais um livro? Apenas ler mais um livro? Não é isso. Nós queremos aplicar o conhecimento que esse livro possa nos trazer para que a gente viva uma vida melhor para nós mesmos e para aqueles que estão conosco. Bem, continuava Lísias falando então da água. O homem depende da água, o mar equilibra a moradia planetária, o elemento, a chuva dá o pão. Claro, sem chuva, como vão germinar as sementes na terra? Época de seca, o leite sobe muito, porque as vacas não produzem tanto, existe uma seca, dificuldade de alimentação. Os grãos perecem muitas vezes, aquele homem do campo que teve tanto trabalho e, de repente, a falta de água faz com que ele perca uma lavoura muito grande. E a chuva é que dá o pão para nós. O rio organiza a cidade, porque é interessante, se nós vamos estudar um pouquinho da nossa história do Brasil, nós vamos ver que as nossas cidades, especialmente nós aqui do Vale do Paraíba, os bandeirantes que passaram por aqui e que deram origem à grande maioria das nossas cidades, se não todas, né, nessa nossa região. E onde é que eles paravam? Eles seguiam o leito dos rios, as estradas dos rios, e construíam nas margens dos rios as pequenas vilas que depois se tornaram as cidades. Nós temos a nossa vila de Tabaeté, a Taba Grande, a nossa Taubaté. Surgiu assim. Então, a margem de rio, que é o nosso rio Paraíba, que passa por aqui, na região de Quiririm, Tremembé, e segue o rio Una, Taubaté, enfim, era sempre perto dos rios para garantir a sobrevivência da vida e o florescimento das lavouras. Era isto. Então, e as cidades foram se organizando em torno desses rios, à margem desses rios. A presença da água oferece bênção do lar e do serviço, porque é duro. Muitas vezes a gente vê alguma condição de falta de água por alguns dias e a gente vê a lamúria das pessoas nas reportagens de televisão mostrando pilhas de roupa, não tem água para beber, não tem água para produzir seu alimento. Então, a falta de água e serviço que tem que parar muitas vezes porque não tem a água para poder tocar aquilo ali. Energia elétrica que fica difícil, entra racionamento por conta das represas baixarem muito o seu nível de água. Nós já tivemos todas essas experiências e parece que não aprendemos. Parece que não aprendemos. Até quando? Até quando vamos continuar com esse comportamento? Até quando vamos continuar tão sem noção assim com a nossa responsabilidade diante do planeta? É preciso pensar, gente. E é preciso trabalhar essas cabecinhas infantis para que elas vejam, pensem e possam agir num futuro de conformidade com essa lei de Deus de harmonia com tudo e todos. Nós precisamos sim tomar esse cuidado, falhamos muitas vezes por conta disso. A Cláudia já dizia a música, terra, planeta, água. E é verdade, nós não damos valor a tudo isso. Falta gratidão, diz a Maria Cristina. Sim,
a Lucy dizendo que da reação que nós precisamos ter, a gente não reage diante de tantas coisas. Enfim, gente, nós não precisamos nessas reações brigarmos com o outro. Não, vale mais os nossos exemplos. Vale mais que os outros vejam, porque as pessoas veem. Veem o cuidado que temos, veem como procedemos, elas veem. 1000 olhos nos veem, já dizia Paulo. É essa a condição. Vamos fazendo a nossa parte. O outro não tem maturidade, não tem alcance e já tentamos alguma coisa, não deu o resultado que desejávamos. Vamos fazer a nossa parte para termos a nossa consciência tranquila diante da responsabilidade do viver. E assim, Lísias continua dizendo: entretanto, o homem sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Ele esqueceu, né? Deus é pai e ele não está cuidando das coisas do pai. O homem esqueceu disso. E, de repente, ele se acha o próprio Deus querendo decidir todas as coisas da vida, que não é bem assim. Virá tempo, graças a Deus, né? Em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Olha que bênção! Como nós dissemos, André Luiz desencarnou na época de 30, mais ou menos, este livro é de 43. Neste momento, nessa década 30, 40, Lísias dizendo a ele tudo isto, já mostrando o que seria o futuro da humanidade quando compreendesse e haveriam de proceder da mesma forma que eles procediam em nosso lar. E ele assim nos diz simplesmente de que virá tempo em que copiará nossos serviços. O homem vai copiar o mundo espiritual, ainda que a cópia imperfeita, ainda que difícil, mas vai copiar. Ele vai copiar tudo isso, porque está trazendo na consciência profunda a lei de Deus. Está tendo oportunidade de, no mundo espiritual, visualizar e trabalhar com tudo isso, seja onde ele estiver, com esses valores da vida, para, ao reencarnar, trazer consigo já esta noção. E aí nós vamos ver não só filmes lindos, como, vai me faltar de novo o nome. Aquele dia eu fui falar, alguém me corrigiu, e eu peço correção de novo. Mas era um menino que conquistou o vento, qualquer coisa assim. Quer dizer, é uma criança, nascida num local de muita agrura e dificuldade, uma tribo miserável, uma região seca, e este menino, que é um espírito maduro, acaba observando que o vento poderia trazer a energia, a luz e a força que bombearia a água para todos eles. Trabalho lindo. E assim nós vemos outros e outros e outros filmes com o mesmo tipo. De crianças, e não só filmes, que poderia dizer, mas filme alguém inventou. Não, nós temos fatos reais. Esse caso é um fato real que foi transformado em filme. Então nós temos sim verdadeiras pessoas reencarnando e ainda muito jovens, trazendo na mente todas essas possibilidades, começam a trabalhar em benefício das outras criaturas. Por isso Lísias tinha certeza. Virá tempo, olha a certeza dele, em que copiará, o homem copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, percebendo a importância disso. Ali, nós estamos vendo então, ele chamando atenção para esse fato. Compreenderá que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Vamos voltar à lição. Prestem atenção. O homem compreenderá que a água, como fluido criador, é o início da vida, nós já dissemos, é o fluido criador, início da vida.
Era esse início da vida e a sustentação da vida. Ela, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. As características mentais dos seus moradores. Cuidado. Cuidado com aquilo que nós estamos mentalizando dentro do nosso lar. Cuidado, porque simplesmente as águas do nosso lar vão ficar impregnadas disso, dessa energia mental que nós estamos depositando sobre elas. Se ruins ou se boas, é preciso ter cuidado. Assim, meus amigos, nós então observamos que, de repente, numa casa, pode uma pessoa com 1, 2, 3, todo mundo de repente vai ficando doente, desanimado, assim, tudo confuso, trazendo um punhado de dificuldades. Pode. Mas nós simplesmente podemos mudar. Ajudando com orações, com pensamentos melhores, com palavras melhores. Tudo isso vai fazer com que tenhamos uma qualidade melhor. Então somos nós. Somos nós. Eu costumo dizer, vai cozinhar? Então coloque amor. E aí o Sazon andou fazendo propaganda, né? Que seria o amor, o Sazon. Não. O amor é a verdadeira energia que estamos colocando naquilo que fazemos, o que falamos enquanto fazemos. É isso que vai dar qualidade àquilo que estamos produzindo. E é por isso que precisamos tomar muito cuidado, gente, porque nós somos responsáveis por isso. Lísias continua então explicando a André Luiz: a água no mundo não só carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Voltando a falar sobre isso. Não só leva resíduos do nosso corpo, sim, porque ela serve para todo o processo de limpeza, então você atende isso, mas também ela vai levar as expressões da nossa vida mental, daquilo que estamos falando, daquilo que estamos fazendo. Já me socorreram aqui, o menino que descobriu o vento. Muito obrigada, é isso mesmo que eu queria me lembrar. Vocês sabem que meu fraco não é guardar muito o nome de filme, né? Eu guardo o conteúdo e nem sempre guardo muito o nome do filme. E isso às vezes causa uma certa dificuldade. Mas graças a Deus tem o pessoal que ajuda, né? O pessoal que colabora, que me ajuda a lembrar. Eu lembro o fato, mas não lembro bem o nome do filme. E assim, minha gente, o cuidado está sendo exposto a todos nós, né? Que precisamos ter este cuidado a respeito de como estamos conduzindo nossas vidas, nossos pensamentos, nossas palavras, porque isso vai interferir violentamente na água, no magnetismo, na qualidade da água que está em nosso lar. A água no mundo, então, leva os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. E é aquilo que eu disse das experiências do Dr. Masaru Emoto, quando ele mostrou, né, que o que acontecia com as nossas expressões mentais e orais emitidas em direção àquelas águas do lago que ali estavam, e depois observadas à luz do microscópio, a diferença que ela tinha. Será nociva, a água será nociva nas mãos perversas. Vejam, ela tanto pode levar resíduos mentais, como também produtos, substâncias agregadas a ela. E ela pode se tornar um verdadeiro veneno, né? Um verdadeiro veneno ali para as pessoas. Quantas vezes existe isso de um veneno tão interessante que ele continua translúcido na água, às vezes até sem sabor, e, no entanto, é poderoso, é complicado mesmo. Além disso, ele diz, também se tornará
útil nas mãos generosas. Útil no sentido desse magnetismo, da água que você oferta, útil no sentido da possibilidade de uma vida melhor para todas as pessoas, uma vida mais saudável. Então, depende, tudo depende daquilo que nós estamos fazendo. Deus nos deu a matéria-prima e nós estamos aí responsáveis em usar essa matéria-prima. Será então, quando em movimento, espalhará a bênção de vida, constituirá um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedade dos homens. Vejam que maravilhoso é Deus, porque em movimento ela vai levando bênçãos divinas, ela está limpa levando bênçãos divinas, mas depois ela está também sendo usada como um veículo da providência divina, absorvendo o que é negativo, diluindo nela própria o que é negativo para melhorar a nossa qualidade de vida, lavando-lhes a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima. Então a água é esta bênção que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, por termos em condição de uso, podermos acessar esse uso e a gente reclamar menos, cuidar mais. Acredito que essa é a grande mensagem para que comecemos a despertar a nossa consciência do zelo que precisamos ter com tudo que Deus nos ofereceu. Meus amigos, nosso tempo já se expirou. Nosso tempo já chegou, ficaremos com o capítulo 11 para a semana que vem, que se chama Notícias do plano espiritual. No mais, vamos lembrando a todos do nosso canal lá no YouTube, canal Marina Ferri. Chegue até lá, dê um like, se inscreve, bate sininho, faz todo esse procedimento, a gente faz isso em tantas coisas, para que aquele local esteja aberto a tantas pessoas. Tem muita gente aproveitando, gente que não tinha possibilidade de conhecer, está indo lá buscar informações, está se abastecendo disso que nós temos. É pouco, mas é o que nós podemos, com certeza, oferecer de melhor de nós mesmos. Todos nós estamos colaborando com isso. Pedimos também que se lembrem que amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, terça-feira, continuaremos nossos estudos e, como sempre, estamos fazendo o livro dos médiuns. Continuaremos nossa tarefa, se Deus quiser, às 20 horas. No mais, meus amigos, 7 de setembro, guardemos 5 minutinhos da nossa vida para vibrar e pedir por esse país, por essa pátria abençoada, que Deus nos deu a oportunidade reencarnatória. Que Jesus ilumine essa terra através dos seus dirigentes, dos homens responsáveis pela vida aqui, por todas as criaturas, todos os brasileiros e não brasileiros, mas que estão vivenciando um período reencarnatório nessas terras. Que possamos nos unir como irmãos, olhando o bem maior para todas as criaturas. E assim, com certeza, estaremos fazendo a nossa parte diante de Deus. Muita paz, muita luz, Deus abençoe os lares, que Jesus permita que as equipes do mundo espiritual possam adentrar o lar de cada companheiro, magnetizando as águas, para que todos do seu lar possam receber o benefício de que sacia a fome, que sacia a dor, que elimina a dor e que nos dá vontade de viver com alegria. Muita paz, muita luz e até amanhã.